Oi gente, Roberto Relubíscaro aqui, julho de 2024, finalzinho do mês inclusive. Lá no catálogo da Disney Plus, neste momento, tem um filme que se chama A Jovem e o Mar, The Young Woman and the Sea, que conta a história da primeira mulher que cruzou o revoltoso mar, né, do Canal da Mancha, aquele pedaço do oceano que separa a Inglaterra da França, que tem as águas geladas e tem peixes lá, os jellyfish, né, água marinha, que ferrou uma pessoa, tudo. Ok, precisamos dar uma contextualizada no título do filme, The Young Woman and the Sea. Faz referência, A Jovem e o Mar, faz referência a um clássico da literatura estadunidense do modernismo, escrita pelo Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea, O Velho e o Mar. Por quê? Porque ambas essas personagens, a fictícia, né, criada pelo Hemingway, e a verdadeira, a nossa Trudy, protagonista desse filme, foram pessoas estoicas, perseverantes, que usaram da sua força, às vezes até de forma, claro, sempre contundente, mas às vezes de forma discreta, para enfrentar as forças da natureza. No caso desta nadadora, muito também das forças sociais da época, que inclusive preconizavam que mulheres não precisavam aprender a nadar ou não podiam aprender a nadar porque não era feminino o suficiente. Era assim, era melhor que elas morressem afogadas, parece, né, num naufrágio, por exemplo, do que aprender a nadar. Só que antes de falar um bocadinho mais sobre essa produção, que é bem assim old school, parecia que eu estava vendo um filme desses de narrativa, de biografia de esportista, feito assim há décadas. E não, eu não vou detonar o filme por isso. Na verdade, eu achei essa uma força do filme, né? Eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Achei uma força do filme porque, assim, como a história se passa em 1926, né, ou na primeira metade do século XX, e também talvez por eu ter saudade, por conta da minha idade, né, 57 anos, de ver esse tipo de narrativa. Mas é assim, uma moça que era filha de imigrantes alemães, tá? Então o filme dá a entender que eles eram bastante vítimas de preconceito, tudo mais. Ela queria ser atleta. Boxe não dava. E aí então o que era menos complicado para ser atleta, uma mulher, era a natação. Então aí ela convence o pai dela a ensiná-la a nadar. Inclusive o pai dela foi o motivo pelo qual eu vi esse filme, que é o Kim Bodnia, o detetive Martin, das 2 primeiras temporadas da sensacional série policial sueco-dinamarquesa The Bridge, né? Ele era o policial dinamarquês lá. Bom, diz que na verdade não foi tão difícil assim ela convencer o pai dela a ensiná-la a nadar, tá? O filme para fins de tornar essa ficção mais interessante, mais absorvente, e a luta dessa personagem e mais contundente, né? Portanto, a perseverança dela mais contundente e recompensada, tomaram algumas liberdades, né? Claro que eles dão um jeito, e muito bem feito aí no caso, de não deixar o pai o tempo todo como uma figura antipática para nós, público, né? Depois ele vai, minha filha, não sei o que, vocês vão ver lá no filme. E tem uma outra liberdade também que eles tomam, que eu vou falar um pouquinho, mas beleza. Ela começa então a fazer natação, tá? E aí você vai ver que nem indo para as Olimpíadas, né, essas mulheres atletas eram respeitadas. O treinador dela, da equipe de nado lá dos Estados Unidos, mesmo com
com a Trudy já tendo ganhado medalhas, tudo, tenta sabotar, não deixa elas treinarem, não deixa elas, porque não pode se misturar com os homens e porque não é dignificante, não é digno mulher ficar treinando. Isso também é um bocadinho de exagero do roteiro, eu li, pesquisei, porque a Trudy, mesmo sem treinar, né, ela ganhou uma medalha de ouro na Olimpíada da época, em Paris, inclusive. Estou gravando em julho de 2026, está tendo uma Olimpíada em Paris agora. A Olimpíada lá que a Trudy participou foi em Paris também, sei lá, mais de 100 anos, né? Ela ganhou um ouro e 2 bronzes, não estava uma grande atleta, né? Considerando que ela não pôde treinar. E aí o grande paixão dela seria, então, o desafio da vida dela seria cruzar o Canal da Mancha. Imagina, gente, uma mulher que tinha, assim, que estava nadando, querer cruzar, e que já era mal visto isso, né? Ela tá nadando, já era mal visto. Imagina querer cruzar o Canal da Mancha. Era impensável. Então, o filme vai mostrar bastante essas barreiras, né? Jornalista indo entrevistá-la e perguntando das receitas de coisas de culinária, sendo que ela era uma atleta, ela queria falar disso. E aí o filme vai tendo aquelas sequências de aquelas montagens, né, de treinamento. A primeira, como que o próprio treinador tenta sabotar a passagem dela no Canal da Mancha, tal. Você fala assim, mas o filme não deve ter suspense, assim, porque a gente sabe que ela efetivamente foi a primeira mulher a cruzar o Canal da Mancha, blá 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 blá. Então, na verdade, esse tipo de narrativa dispensa o suspense, porque a gente não está interessado no que vai acontecer, a gente está interessado no como vai acontecer. A trajetória, né, o arco dramático já é a próprio objeto de interesse desse tipo de narrativa. Por isso que eu sempre falo no canal, filmes diferentes requerem ferramentas analíticas diferentes, né? Para a gente não exigir o que os filmes não conseguem dar, né? E depois, até no finalzinho, quando aparece o destino da Trudy, né? Aliás, letras brancas em cima de imagens em branco e preto, foi horrível para ler, hein? Quem fez isso aí não é brasileiro, né? Sei lá, que estava escrito em inglês, enfim. Aí a gente fica sabendo até desdobramentos do que aconteceu com ela. Você fala, nossa, eu queria um outro filme ou uma minissérie para ver como que... Porque depois ela fez mais coisas. Porque depois aconteceu uma coisa física com ela. Mas eu não vou ficar dando spoiler, tá? Então, assim, é uma história daquelas motivacionais mesmo. Porque ela teve que superar preconceito, teve que superar doença, isso aí, né? Vocês vão ver pelo filme. É assim, gente, é uma daquelas narrativas tradicionais, tá? De biografia de esportista, que, claro, acaba caracterizando essas personagens praticamente como um traço só. Isso também é uma característica desse tipo de filme old school, né? Desse tipo de filme quando ele opera nessa coisa mais velha guarda de trajetória. Ela é um feixe de músculos que tem uma vontade pétrea e vai atrás daquela vontade pétrea, tá? E consegue superar. E como é uma personagem que está lutando contra fatores sociais, contra sacanagens que fazem com ela, contra a doença, é claro que a gente vai simpatizar com a pulsão de vida que essa jovem tem, né? Mas se a gente fosse analisar essa personagem, ela é uma personagem praticamente composta por um feixe de músculos, né? É uma característica, de novo, né? Repetindo, desse tipo de narrativa, que é uma narrativa mais old school. Dentro desse tipo de filme, The Young Woman and the Sea, A Jovem e o Mar, foi uma delícia inspiradora para ver. Muito legal, gostei bastante. E olha, não estou reclamando de um filme de 2 horas e 10 minutos, até porque as personagens do entorno são muito interessantes, também construídas meio
como uma característica só, ou seja, os vilões a gente sabe direitinho quem são e a gente torce contra eles. Vai ter aquela personagem que no começo está reticente, mas depois ajuda. Toda aquela estrutura tá lá. E aí até tem um certo ar de conforto para a gente, esse tipo de narrativa. Não sei se isso funciona, esse conforto funciona para pessoas mais jovens, mas para pessoas mais velhas é um tipo de narrativa com a qual a gente se sente confortável. Então, é um filme bom, agradável e bastante motivador. Gostei bastante. Tchau.